Pessoal, esse é o nosso quinto vídeo de Física 1, tá? Vamos seguir com os nossos exemplos de situações envolvendo aplicações da segunda lei, tá? Que é o tema que a gente está estudando agora, tá? Então aqui tem mais duas situações para a gente tratar, tá? Duas situações onde os corpos, né, do meu sistema, em estudo aqui, né, em análise, eles sofrem aceleração, tá? Então é um problema envolvendo segunda lei. Nesse caso aqui, né, uma situação clássica aí dos livros de física, você tem dois blocos, tá? Um de massa M grande e o outro de massa M pequena, tá? Estão interligados entre si por uma corda ideal, então eu vou desprezar a massa dessa corda e vou desprezar também qualquer forma de atrito envolvida nessa situação. Tanto atrito do bloco com o solo, quanto atrito na polia, tá legal? Por questões de simplicidade, né? Então aí o objetivo nosso é, conhecidas as massas, qual vai ser a aceleração do meu sistema, né? Se eu venho aqui e abandono esse sistema aqui em repouso, essa massa vai descer com uma certa aceleração, esse bloco M vai caminhar para a direita com uma certa aceleração, o valor da aceleração é o mesmo, tanto para um bloco quanto para o outro, porque eles estão interligados por uma mesma corda, né? E eu quero saber quanto que vale essa aceleração em termos das massas. Então, como eu já falei para vocês, como você resolve um exercício que envolve leis de Newton? Primeira coisa é representar as forças que atuam em cada corpo. Separa os dois blocos, representa as forças, aplica a segunda lei separadamente para cada um dos blocos e resolve o que está sendo pedido, né? No caso, a aceleração. Então, vamos fazer, por exemplo, o diagrama de forças, ou o diagrama das forças, que atuam no bloco Mzinho, tá? Muito simples. Vamos representar ele aqui separado. Então, esse é o bloco de massa Mzinho. Quais as forças que estão atuando nele, pessoal? Muito simples, né? Você tem o peso dele aqui para baixo. Mzinho G. E para cima, como você tem uma corda esticada, lembra, né? Aquilo que eu sempre falo com vocês. Uma corda tracionada, uma corda esticada, ela sempre puxa as coisas que estão amarradas na extremidade dela. Então essa corda aqui, ela está esticada, então ela vai puxar esse bloco Mzinho para cima com uma força T, que é a tensão. E pronto, né? São as únicas forças que atuam no bloco Mzinho, tá? E agora eu vou representar no bloco M grande, que é mais simples ainda. Então esse é o bloco M grande. Quais as forças que atuam nele, pessoal? Primeiro, fácil de identificar o peso, né? Mg. É a massa M grande, né? Cuidado para não confundir com a outra massa Mzinha do outro bloco. Então, peso Mg, a força normal, né? Que o solo exerce sobre ele, vertical para cima. Logo de cara já dá para afirmar que a normal, o valor dela, né, o módulo da normal, é igualzinho ao módulo do peso, porque esse bloco não está acelerado nem para cima nem para baixo, né? Então essas duas forças, elas se anulam. Ok? E a outra força é justamente a tensão, né? Essa corda está amarrada no bloco, a corda está esticada, né? Então ela puxa esse bloco M para a direita. Então aqui, ó, para a direita, você tem a tensão na corda. Tensão T, que tem o mesmo valor, né? As direções são diferentes, mas o valor da tensão aplicada no bloco M grande, pela corda, né? Tem o mesmo valor da tensão aplicada pela corda no bloco Mzinho. É uma corda ideal, né? Então a tensão tem o mesmo valor em todos os pontos, tá legal? Então pronto, agora basta eu aplicar a segunda lei de Newton separadamente para cada um dos blocos, tá? Eu não conheço nem a tensão
e nem a aceleração. Então eu vou precisar de duas equações. De onde que vão vir essas duas equações? Da segunda lei aplicada para cada um dos blocos. Tá? Aí eu vou conseguir resolver. Então vamos ver. Para o bloco Mzinho, então vamos separar aqui. Como é que fica? Para o bloco de massa Mzinho, como é que fica a segunda lei aplicada para ele? Ué, esse camarada está acelerado para baixo. O exercício me afirmou isso. Então, se ele tem aceleração, pela segunda lei eu tenho uma força resultante no mesmo sentido da aceleração. Então, qual que é a resultante dessas duas forças aqui? Vai ser simplesmente mg menos a tensão. Como ele está acelerado para baixo, eu tenho certeza que o peso tem um módulo maior do que a tensão. Então, eu vou fazer aqui peso mzinho g menos o módulo, né, da tensão. Isso é a força resultante que está aplicada no bloco mzinho. Se isso é força resultante, o que é força resultante pela segunda lei? Isso aqui é igual à massa do bloco mzinho vezes a aceleração dele. No caso, uma aceleração vertical para baixo. Tá? Então, esse Azinho aqui é o módulo da aceleração que ele vai ter para baixo. Tá? Então, beleza, deixa essa equação aqui guardada e vamos aplicar agora a segunda lei para o bloco grande. Então, para o bloco M grande, como é que vai ficar, gente? Olha só, a normal anula o peso dele, né? Então, esse bloco está em equilíbrio vertical, mas ele não está em equilíbrio horizontal. Eu tenho uma aceleração para a direita, que tem o mesmo módulo dessa outra do bloco Mzinho. Então, se esse cara aqui está acelerado, está acelerado para a direita, né, no caso, eu tenho que ter uma força resultante para a direita. Qual que é a única força que está atuando nesse bloco M grande para a direita? É justamente a tensão. Se ela é a única força que está atuando para a direita, ela é a própria força resultante. E força resultante é igual massa vezes aceleração. Então, no bloco M grande, a força resultante é justamente a tensão na corda. Se é a força resultante no bloco M grande, o que é força resultante? A massa dele vezes a aceleração dele. Então, aqui eu vou ter que a tensão no bloco grande é igual, ou melhor, né? A tensão na corda, que está atuando aqui no bloco grande, é igual a massa dele vezes a aceleração. Então, muito simples, né? Sistema de duas equações, duas incógnitas. Eu não conheço nem a tensão, nem a aceleração, mas eu tenho duas equações independentes, dá para resolver esse sistema. Dá para eu achar a aceleração e dá para eu achar o valor da tensão também. Né? Então, para resolver esse sistema aqui, tem N maneiras, né? Acredito que a mais simples seja simplesmente, a forma mais rápida de fazer é simplesmente somando essas duas equações. Né? E quando você somar as duas, aqui tem menos t e aqui vai cortar com esse t. Né? Então, o somatório do lado esquerdo das duas equações vai dar simplesmente mg. E do lado direito vai ficar a soma das massas vezes a aceleração. Então, vamos somar aquelas duas equações ali, do lado esquerdo e do lado direito. Né? Então, somando as duas, como é que vai ficar? Do lado esquerdo, mg menos t somado com t vai dar simplesmente mg. É a soma das duas equações aqui do lado esquerdo. Né? A soma das duas equações do lado direito agora. Vou colocar a aceleração em evidência. Então, vai ficar a aceleração vezes a soma das massas. Mzinho mais Mzão. Então, quanto é que fica a aceleração? Ela é, passa esse cara para cá dividindo, né? Então vai ficar mzinho g. Então a aceleração é mzinho g sobre a soma das massas. Então reparem, pessoal, que eu sempre, né, já comentei isso com vocês, quando você chega no resultado final, é interessante verificar se o resultado faz sentido, né? Vamos ver em termos de unidades das grandezas,
se isso aqui está correto. Se eu tenho unidade de aceleração do lado de cá, eu tenho que ter unidade de aceleração do lado de cá. E está correto, né? Aqui eu tenho unidade de massa, vai cortar. Vai sobrar aceleração aqui. Então as unidades estão corretas, né? E você vê o seguinte, né, que o valor da aceleração é menor do que g, né? Porque esse número aqui, ó, mzinho sobre mzinho mais mzão, é um número que está entre 0 e 1. Então, se é um número que está entre 0 e 1, a aceleração, o módulo dela, né, é menor do que a da gravidade. Então, a aceleração de queda desse bloco e de movimento para a direita desse outro bloco é menor do que o g gravitacional. Tá? Daqui também eu consigo tirar a tensão na corda. Né? Posso, por exemplo, substituir esse valor que eu acabei de achar na equação 2 aqui, ó, e achar quanto que vale a tensão. Né? Fazendo isso, como é que fica? Isso aqui então vai me dar que a tensão é igual a massa do bloco grande, M grande, vezes a aceleração que eu acabei de achar. Essa aceleração é mzinho g sobre a soma das massas. Aqui também, em termos de unidades, né, aqui apareceu o produto das massas pela soma, vezes g. Tá? As unidades também estão corretas, porque olha só, unidade de tensão é Newton, certo? Aqui você vai ter unidade de massa, vai cortar, na quilograma aqui com quilograma aqui, vai cortar. Vai sobrar mg, que tem a unidade de força. Né? Então, unidade de força aqui, unidade de força de cá, a equação, a dimensão, né, ou as unidades estão corretas. Beleza? Então é sempre assim, gente, o procedimento é sempre esse. Representa as forças, né, em cada um dos corpos, aplica a segunda lei separadamente, resolve o sistema. Tá? Então é sempre esse passo a passo, não vai fugir muito disso não. Tá? Vamos aplicar então esse mesmo procedimento para um outro caso, uma outra situação, que até a gente já falou um pouco dela, só que no contexto da primeira lei de Newton. A gente resolveu um exercício lá no estudo da primeira lei, parecido com esse, só que na situação que a gente estudou, o sistema estava parado. Os dois blocos, né, um deles colocado sobre um plano inclinado e o outro pendurado aqui nessa corda, passando por uma rodana, naquela situação os blocos estavam em equilíbrio, estavam paradinhos. Né? Aqui não, aqui o exercício está afirmando para a gente que nessa situação o bloco grande está descendo o plano inclinado com a aceleração A e esse bloco Mzinho está subindo aqui, né, verticalmente com a aceleração A também. Né? Repare que, assim como no caso anterior, essas acelerações são idênticas, porque você tem a mesma corda interligando os dois blocos. Né? Então, se esse camarada aqui se movimenta 1 centímetro, esse camaradinho aqui sobe 1 centímetro. Se esse aqui se movimenta 10 centímetros, esse aqui se movimenta 10 centímetros. Então, as acelerações têm que ser iguais, tá? Para os dois, porque justamente eles estão interligados em uma mesma corda. Tá legal? Então, eu quero saber quanto que vale a aceleração desse sistema, né? Tanto desse bloco quanto desse. Tá? Desprezando novamente os atritos, tá? Tanto do bloco com o plano, como também um atrito nessa polia, nessa rodanazinha ali. Tá? Então, qual que é o procedimento? Primeira coisa, vamos separar cada um dos corpos, né? No caso, o bloco Mzinho e o bloco M grande, e representar as forças em cada um deles. Feito isso, aplica a segunda lei, resolve o problema. Tá? Então, no bloco Mzinho, vamos ver quais as forças que estão atuando nesse bloco Mzinho. Tá? Primeiro, fácil de identificar, né? O peso dele. Aqui para baixo, Mzinho G, beleza? E ele está amarrado nessa corda. Essa corda está esticada, então se ela está esticada, ela puxa esse bloco para cima. Né? Então aqui para cima eu tenho uma tensão T, aplicada, né, ou exercida pela corda. Tensão T.
Só isso. Né? E ele tem uma certa aceleração, beleza? Então vamos deixar ele guardado aqui. Agora vamos passar para o bloco M grande. Vamos representar as forças que estão atuando nesse camarada que está colocado sobre o plano inclinado. Tá? Aqui é aquele mesmo esquema, né? Só para simplificar o desenho. Ao invés de desenhar o bloco aqui, eu desenhei simplesmente uma partícula de massa M grande. Tá? Então não me interessa o tamanho do bloco, as dimensões físicas dele, né? Só me interessa a translação dele. Então eu posso substituir esse cara por uma partícula. Tá? Só para simplificar aqui o desenho. Então vamos ver quais as forças que atuam no bloco M grande. A primeira, fácil de identificar aqui, é o peso dele. M grande vezes G. Tá? A outra força é a normal. Esse cara comprime a superfície, então a superfície comprime ele verticalmente, que é justamente a força normal. Lembrando que a normal é perpendicular, ou seja, a normal faz 90 graus com a superfície onde ele está apoiado. Não é 90 graus em relação ao chão, é 90 graus em relação à superfície do plano inclinado. Então a normal, ela fica dessa forma aqui. Beleza? E a outra força, né, que está faltando ali é a tensão na corda. Essa corda aqui está esticada, então ela puxa o bloco Mzinho para cima, a gente já viu, e ela puxa também o bloco M grande nesse sentido. Então aqui, ó, para cá, paralelamente ao plano inclinado, eu tenho a tensão na corda. Então aqui eu vou ter a tensão. Como é uma corda ideal, essa tensão tem o mesmo módulo dessa outra tensão. Né? Então a tensão aplicada pela corda nesse bloco é igualzinho à tensão aplicada por essa outra parte da corda nesse bloco Mzinho. Tá? Então beleza, aqui eu já vou fazer de uma vez, aqui no bloco M grande, vou fazer de uma vez a decomposição vetorial, né? Do peso M grande vezes G. Né? Para fazer isso, eu tracei aqui um sistema de coordenadas, o eixo X paralelo ao plano e o eixo Y perpendicular a ele. Né? Aqui eu orientei o eixo Y dessa forma, porque é o mesmo sentido da aceleração. Tá? Então eu coloquei o eixo X assim, né, apontando para cá, isso é só um detalhe, com essa orientação, e o eixo Y para cá. Beleza? Quero decompor agora o peso Mzão G nas suas componentes PY e PX, tá legal? Então, como é que eu decomponho esse vetor MG, né, que é o peso do bloco M grande? Ué, projeta esse cara no eixo Y, né, pega aqui a ponta do vetor, traz ela perpendicularmente ao eixo Y e traça a componente PY. Esse é o meu PY. Componente X desse peso, né, vou pegar a ponta do vetor, projetar no eixo X e traçar a componente. Então, vou pegar aqui a ponta do vetor, vou levar lá para o eixo X, perpendicular a ele, né, e traçar vou traçar a componente PX. Então, esse vetor aqui é o meu PX. Beleza? Lembrando que o ângulo entre a força-peso e o eixo Y, né? Ângulo entre a força-peso e o eixo Y vale θ, tá? Ângulo entre força-peso e o eixo Y vale θ graus, que é justamente o mesmo ângulo do plano inclinado θ. A gente já mostrou isso nos vídeos anteriores, beleza? Então agora eu vou aplicar a segunda lei separadamente, tanto para esse cara quanto para esse cara, e resolver o que está sendo pedido. Né? Então vamos ver para o bloco Mzinho. Para o bloco Mzinho, mais simples aqui, né? Esse camarada, o exercício que ele falou, que ele está acelerado para cima. Então eu tenho certeza que a tensão em módulo ela é maior do que o peso. A resultante das duas é massa vezes aceleração. Né? Então a resultante dessas duas aqui, ó, a tensão T, que eu ainda não conheço quanto que ela vale, menos o peso do bloco Mzinho, Mg, isso é a força resultante que está atuando
no bloco Mzinho. E o que é força resultante? A massa dele vezes a aceleração. Deixa essa equação ali guardada. Né? Agora o bloco M grande, que está no plano inclinado. Bloco M grande. Vamos ver, gente. Aqui eu tenho tanto a direção vertical quanto a paralela ao plano. Né? Esse bloco ele não está acelerado nem para cima e nem para baixo. Então, eu posso afirmar com toda certeza que a força normal é anulada pelo PY. Então, não tem que esquentar a cabeça. A minha aceleração é ao longo do eixo X. Então, eu tenho que fazer a resultante do PX com a tensão. Né? Então, a resultante delas, ó, você tem PX para cá e tensão para lá. Como esse bloco, o exercício me falou que ele está acelerado nesse sentido, eu posso afirmar com certeza que o PX é maior do que a tensão. A resultante deles, como é que fica? PX menos a tensão na corda, módulo dela, né? Isso é igual à massa do bloco grande, né? Massa do Mzão, massa do bloco Mzão, vezes a aceleração dele. E o valor da aceleração é o mesmo do outro bloco, né? Então, eu não conheço nem as tensões, nem a tensão na corda e nem a aceleração. Mas, eu tenho duas equações independentes, eu consigo resolver. Já vamos fazer aqui de uma vez quanto que vale o PX. Vamos achar a expressão aqui para ele, né? Vamos voltar aqui no desenho e achar quanto que vale a componente PX. Como é que a gente faz isso? Nós já fizemos isso várias vezes, né? Posso pegar, por exemplo, esse triângulo retângulo aqui, ó, esse camarada, e usar o seno de θ, né? Olha só, o PX é justamente, o tamanho dele, né? É justamente o tamanho do meu cateto oposto, né? Aqui, ó, M grande G é a hipotenusa, o PX é o cateto oposto e o PY é o meu cateto adjacente. Então, o que vai ser o seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto aqui, que é justamente o meu PX sobre o peso. O meu PX sobre a hipotenusa, que é o peso, M grande G. Então, quanto que vale o meu PX, gente? PX é simplesmente MG, passa multiplicando para cá, MG seno de θ. Né? Então, no lugar do PX aqui, eu já vou substituir de uma vez a expressão M grande G seno θ. Tá? Vamos fazer isso aqui. Então, eu estou trabalhando com o bloco M grande. Bloco M grande. Como é que fica a equação dele, né? Aqui eu tinha o PX, que eu vou substituir por MG seno θ. Então, M grande G seno de θ. Né? Isso aqui é o meu PX. Componente PX do peso do bloco M grande. Então pronto, agora simplesmente vou resolver esse sistema. Quero achar quanto que vale a aceleração. De novo, tem vários jeitos de fazer, né? Poderia isolar a tensão nessa primeira equação aqui, passa esse cara para cá somando, e a expressão que eu achar da tensão nessa primeira equação, eu substituo embaixo. É um jeito de fazer, né? Mas, assim como no exemplo anterior, é mais fácil eu somar as duas equações, né? Porque, olha só, do lado esquerdo eu tenho aqui tensão e aqui eu tenho menos a tensão. Então, quando eu somar as duas, somar aqui o lado esquerdo das duas equações, vai cortar as tensões. E vai sobrar do lado direito um valor vezes a aceleração, que é o que eu quero achar. Né? Então, somando essas duas equações, como é que vai ficar? Somando aqui o lado esquerdo, né? Eu vou ter M grande G seno θ M grande G seno θ, T menos T vai cortar, e aqui em cima menos MG. O lado direito agora somado, né? Colocando a aceleração já em evidência, a aceleração
E entre parênteses, o que vai ficar? Mzinho mais Mzão. Beleza? Agora, passa aqui eu posso colocar também, eu vou fazer isso no próximo passo, colocar o G em evidência também, né? Vou fazer isso. E aí chega na resposta. A aceleração é simplesmente mg seno menos mzinho g dividido pela soma das massas, né? Então vamos colocar aqui o g em evidência, aqui no lado esquerdo, para ficar com a expressão mais simples, né? Então colocando o g em evidência aqui do lado esquerdo, o que vai sobrar entre parênteses? Vai sobrar m grande seno θ m grande seno θ, aqui é positivo, aqui é negativo, menos o mzinho, e tudo isso dividido pela soma das massas, né? E esse mzinho mais mzão passa para o lado esquerdo aqui dividindo, pode ficar mzinho mais mzão embaixo. E essa é a resposta final. Uma expressão relativamente grande, né? Mas ela está dada em termos de coisas que eu conheço do problema, né? Que é o ângulo θ do plano inclinado, as massas e a gravidade, que é conhecida, né? Em termos de unidades também, você vê que a equação está correta, né? Ela faz sentido, porque o que você tem? Seno de θ não tem unidade, né? É um número. Então, aqui no numerador você tem a unidade de massa, aqui embaixo você tem a unidade de massa, vai cortar quilograma com quilograma, vai sobrar a unidade de aceleração. Metro por segundo ao quadrado aqui, metro por segundo ao quadrado do lado esquerdo também. Beleza? Aí, pessoal, deixa eu fazer um último comentário sobre esse resultado que a gente acabou de chegar, né? Não sei se vocês se lembram, lá no um ou dois vídeos para trás, quando a gente estava tratando da primeira lei de Newton, eu resolvi um problema muito parecido com esse, mas a pergunta era o seguinte: qual que era o valor da massa mzinho necessário para manter esse sistema em equilíbrio, ou seja, para que a aceleração seja zero? Vocês lembram, se vocês olharem nos vídeos para trás aí, nós chegamos numa expressão. Nós vamos ver que esse resultado é consistente com aquele que a gente chegou lá no estudo da primeira lei, tá? Olha só, aqui eu tenho que a aceleração é igual a g sobre mzinho mais mzão vezes esse fator aqui, ó, tá? Então a aceleração depende das massas e depende do ângulo do plano inclinado. Qual tem que ser o valor do mzinho para que essa expressão aqui seja zero? Ou seja, se eu quiser manter esse sistema em repouso ou em equilíbrio, qual tem que ser a massa mzinho para isso acontecer? Ou seja, qual que tem que ser a massa mzinho para que a minha aceleração seja nula? O que é a aceleração nula? Os corpos estão ou parados ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, eles estão em equilíbrio. Vamos ver, vamos pegar aquela expressão ali e ver qual que tem que ser o valor da massa mzinho para isso acontecer, né? Para que o sistema fique em equilíbrio. Então, olha só, gente. Se eu quiser, né, para a aceleração ser zero, o que tem que acontecer? Esse parênteses aqui tem que ser zero, né? Porque o G não é zero, né? Então, necessariamente, esse parênteses aqui tem que ser zero. Então, massa vezes o seno de θ menos mzinho, isso tem que ser zero, né? Qual tem que ser a massa mzinho para esse resultado aqui acontecer? Passa o mzinho para lá somando. Então, isso implica que para que a aceleração seja nula, a massa mzinho tem que ser igual à massa m grande vezes o seno de θ.
que é justamente o resultado que a gente chegou lá naquele exemplo que a gente fez sobre a primeira lei. Né? Se eu tiver massa mzinho rigorosamente igual a esse valor, o sistema fica em equilíbrio, ele fica lá paradinho. Tá legal? E repare também, né, outro comentário aqui, pessoal, olha só. Esse resultado não depende da gravidade. Então, se eu pegar esse experimento aqui, se eu quiser que esse experimento aqui fique em repouso aqui na superfície da Terra, a massa tem que ser esse valor. Se eu pegar esse mesmo experimento, levar ele lá para a Lua, onde a gravidade é menor, e quiser que o meu sistema fique em equilíbrio também, ou seja, se eu quiser que o meu sistema tenha aceleração nula, qual tem que ser o valor da massa mzinho para isso acontecer? Tem que ser justamente mzão seno θ. Se eu pegar esse sistema aqui e levar lá para Plutão, né, onde tem outro valor de gravidade completamente diferente, e quiser que o meu sistema fique em equilíbrio, qual tem que ser o valor da massa mzinho? M grande seno θ. Então, o valor da massa mzinho necessário para manter esse sistema em equilíbrio não depende da gravidade, só depende da massa M grande e do ângulo θ. Tá legal? Então, beleza, gente. Isso encerra então o vídeo 5. No próximo, a gente já vai começar a falar de atrito. Okay?